em um país marcado por crises, instabilidade e atraso econômico, um homem fez uma promessa que parecia impossível. Ele disse que faria o Brasil avançar 50 anos em apenas 5. Juscelino Kubitschek, com seu carisma inabalável, convenceu a nação de que o futuro estava ao alcance das mãos através do seu audacioso plano de metas. E o mais impressionante é que ele quase conseguiu do nada. No coração do Cerrado, uma nova capital começou a tomar forma. A construção de Brasília foi um épico de concreto e aço. Milhares de trabalhadores, os candangos, ergueram palácios modernos onde antes só havia poeira vermelha. Enquanto isso, indústrias automobilísticas se instalavam no país e novas rodovias cortavam as matas, prometendo integrar cada canto deste território gigante. O Brasil brilhava com a promessa de modernidade. Luzes elétricas chegavam às casas e o consumo de novas tecnologias trazia um ar de sonho americano tropical. Mas existe um detalhe que poucos contam: esse avanço teve um preço. Para acelerar o relógio da história, o governo contraiu dívidas externas imensas. Enquanto os monumentos de Brasília eram inaugurados, a inflação corroía o poder de compra e favelas começavam a se expandir silenciosamente nas sombras do progresso. Juscelino olhava para suas obras com orgulho, mas o peso econômico de sua pressa começava a se tornar uma herança difícil para as próximas gerações. E se o progresso que mudou o Brasil também tiver plantado problemas que sentimos até hoje, a infraestrutura envelhecida e a desigualdade ainda nos assombram. Afinal, valeu a pena queimar etapas para alcançar o futuro? O legado de 50 anos em 5 continua sendo o grande debate da nossa história. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para uma era onde o Brasil sonhava com um futuro que parecia impossível de alcançar. Não apenas para os grandes feitos, mas para os bastidores, as decisões e os momentos de dúvida que moldaram nossa nação. Porque a história de Juscelino Kubitschek não é apenas sobre desenvolvimento, é sobre ambição, estratégia e risco. Ao assumir a presidência, JK trouxe consigo uma promessa audaciosa: avançar 50 anos em apenas 5. Era um plano que desafiava a lógica. Nos bastidores do Palácio do Catete, as discussões eram intensas. O plano de metas exigia mais do que recursos. Exigia uma vontade política inabalável. O dilema era constante: como industrializar um país agrário sem causar um colapso econômico? Cada assinatura em um decreto era um peso nos ombros de Juscelino. Ele sabia que a integração nacional dependia de um novo marco. Brasília não seria apenas uma cidade, mas o símbolo de um novo Brasil. A estratégia era arriscada. Mudar a capital para o interior era isolar o poder das pressões das ruas do Rio, mas também custaria uma fortuna. Enquanto os candangos erguiam os monumentos de concreto, JK enfrentava crises políticas e a inflação que começava a dar seus primeiros sinais de alerta. Mesmo sob pressão, ele mantinha o otimismo. O presidente Bossa Nova sabia que sua imagem de confiança era o que mantinha os investidores e o povo acreditando. As estradas abertas pela selva e pelo sertão conectavam mercados, mas também traziam novos desafios sociais para um país que crescia rápido demais. Houve momentos em que o sonho parecia prestes a ruir. A oposição era feroz e os custos de Brasília eram questionados diariamente na imprensa. Mas Juscelino não recuava. Ele acreditava que o desenvolvimento era o único caminho para a democracia real e a soberania nacional. A inauguração de Brasília, em 1960, foi o ápice de sua trajetória estratégica. Um triunfo da vontade sobre o ceticismo. Porém, nos momentos íntimos, longe das câmeras, ele refletia sobre o preço pessoal e político dessa jornada monumental. A trajetória de JK nos ensina que liderar é equilibrar o sonho com a realidade, a estratégia com a audácia e o presente com o futuro. Entender Juscelino é entender o próprio DNA do Brasil moderno. Um homem que ousou transformar o destino de um povo em apenas 5 anos. Juscelino nasceu em 1902 em Diamantina, Minas Gerais. Em uma cidade pequena, de economia limitada, em um Brasil ainda muito rural e desigual. Seu pai morreu quando ele ainda era criança. E foi sua mãe, uma professora, quem assumiu tudo. Para ela,
A educação era a única saída, mantendo uma disciplina rígida. Mas há uma curiosidade pouco falada. Ele sempre demonstrou uma ambição acima da média. Ele gostava de organização e planejamento. Enquanto muitos apenas sobreviviam, ele já pensava em crescer. Mas crescer até onde? A resposta começaria a aparecer anos depois. Juscelino Kubitschek, um jovem de origens humildes em Minas Gerais, alcança o prestígio da medicina. O diploma em mãos é o símbolo de uma vitória. O brilho em seu olhar reflete não apenas o sucesso pessoal, mas a promessa de um futuro brilhante nos círculos mais respeitados da sociedade. Ele logo transita por consultórios impecáveis, onde a medicina é exercida com elegância. O jovem médico é recebido com deferência pela elite urbana. Para muitos, a profissão era um destino de status e conforto. Juscelino parecia ter encontrado seu lugar no topo da pirâmide social brasileira. Mas a vocação de Juscelino o levaria para longe dos gabinetes perfumados. Ele decide atender em áreas periféricas e no interior profundo do Brasil. O contraste é imediato e brutal. Onde antes havia mármore e silêncio, agora ele encontra a poeira e o clamor das necessidades básicas ignoradas. Rostos marcados pelo cansaço e pela pobreza o observam. Ele começa a enxergar um Brasil que os livros de medicina não haviam descrito totalmente. As salas de espera são agora bancos de madeira improvisados ao ar livre. A infraestrutura é precária e os recursos terrivelmente limitados para a demanda. Ao tocar o ombro de um paciente idoso, Juscelino demonstra uma empatia profunda. Ele não vê apenas uma doença, mas uma história de luta. A falta de instrumentos médicos modernos é compensada por sua dedicação. No entanto, a impotência diante da desigualdade começa a incomodá-lo profundamente. À noite, sob a luz de um lampião, ele mergulha em prontuários e reflexões solitárias. O silêncio do interior é o palco de um despertar. A percepção se torna clara. A doença é, muitas vezes, apenas o sintoma final de algo muito maior. A desigualdade social é a verdadeira epidemia. Ele começa a interagir mais com a comunidade, não apenas como médico, mas como alguém que busca entender as raízes do subdesenvolvimento nacional. Sua conexão com o povo é orgânica. Ele percebe que para curar o corpo de um homem, é preciso antes curar o ambiente onde ele vive. O carisma natural de Juscelino cria pontes. Ele não vê apenas pacientes individuais. Ele começa a enxergar as feridas estruturais de um Brasil inteiro. A determinação começa a substituir a melancolia. O foco de Juscelino muda gradualmente do diagnóstico individual para a visão macroeconômica e política. Uma nova consciência germina. Ele entende que estradas, energia e saneamento são tão vitais quanto as vacinas e os remédios que prescreve. A transição de médico para líder começa no coração das Minas Gerais, onde a dor do povo o convoca para uma missão maior. Ele olha para um mapa do Brasil pendurado em uma parede descascada. O país não é mais apenas um território, mas um paciente em estado crítico. O horizonte em construção chama por ele. O desejo de transformar a realidade brasileira torna-se sua força motriz e seu destino inevitável. A pergunta agora ecoa em sua mente e guiará seus próximos passos na história. Seria possível tratar não apenas pessoas, mas o país inteiro? O sonho de um Brasil moderno e justo acabava de nascer da consciência de um médico que decidiu olhar para além do seu consultório. Nos anos 40, o Brasil pulsava com a promessa de mudança. No centro dessa transformação, surgia uma figura de olhar atento e mente brilhante, Juscelino Kubitschek, o médico mineiro. Traçava um caminho que uniria a política ao sonho de um país moderno e industrializado. Enquanto multidões ocupavam as praças, a sombra de Getúlio Vargas ainda definia os rumos do poder, exercendo sua influência sobre toda a República. As ruas de Belo Horizonte tornaram-se o primeiro laboratório de JK. Como prefeito, ele não via apenas problemas, mas oportunidades de beleza e funcionalidade. Com o complexo da Pampulha, Juscelino apresentou ao mundo a modernidade brasileira, unindo engenharia e arte em curvas que desafiavam o tempo. Seu sucesso na capital mineira o impulsionou ao governo do estado. Ali, sua energia parecia inesgotável, movida pelo lema binômio:
energia e transporte. Juscelino não era apenas um administrador, ele era um conciliador nato. Sua capacidade de ouvir e unir forças opostas tornou-se sua maior marca. Ele visitava canteiros de obras pessoalmente, sentindo o pulso do trabalho e a esperança nos olhos de cada operário que construía o novo Brasil. Grandes rodovias começaram a rasgar o território nacional, conectando regiões distantes e integrando o interior ao progresso dos grandes centros urbanos. Estruturas de concreto subiam em direção ao céu. O Brasil vivia um ritmo acelerado, uma corrida contra o tempo para recuperar anos de estagnação. O otimismo de Juscelino era contagiante. Mesmo diante de críticas ferozes, ele respondia com projetos, obras e uma fé inabalável no potencial da nação. Contudo, o terreno da política brasileira sempre foi instável. Nuvens carregadas de tensão começaram a se formar no horizonte do poder central. As alianças eram testadas e a pressão aumentava. JK sabia que sua ambição o levaria a desafios muito maiores do que Minas Gerais. Ele caminhava em direção ao desconhecido, com o olhar fixo no futuro. Qual seria o limite de um homem que queria construir o amanhã? A trajetória de Juscelino estava apenas começando. O Brasil de JK estava prestes a decolar, rumo a uma era de ouro e incertezas. Agosto de 1954, o Brasil estava em choque. O suicídio de Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, deixou um vácuo de poder imenso e perigoso. Nas ruas da capital, o clima era de incerteza absoluta. Manifestações espontâneas e o choro das massas desenhavam um cenário de instabilidade política sem precedentes. Em meio a esse turbilhão, surgia a figura de Juscelino Kubitschek. Conhecido por seu sorriso e otimismo, ele se apresentava como o herdeiro da esperança. A campanha eleitoral de 1955 começou sob intensa vigilância. JK percorria o país prometendo modernização e o cumprimento estrito da ordem democrática e constitucional. Mas a oposição não descansava. Setores conservadores e a UDN questionavam a legitimidade de sua candidatura, inflamando os quartéis e a opinião pública. As eleições finalmente ocorreram. Juscelino Kubitschek saiu vitorioso das urnas, mas o anúncio do resultado foi recebido com silêncio sombrio pelos derrotados. A vitória de JK não trouxe a paz. Pelo contrário, intensificou os rumores de um golpe para impedir que ele subisse a rampa do Planalto. Nos bastidores, generais e políticos conspiravam sobre mapas e documentos, alegando que a eleição sem maioria absoluta não garantia o direito de governar. O país estava dividido. A ameaça de uma guerra civil pairava no ar, enquanto as instituições democráticas pareciam frágeis diante do poder das armas. A tensão atingiu o ápice quando o presidente em exercício, Carlos Luz, foi acusado de apoiar abertamente os conspiradores contra a posse de Juscelino. Foi nesse momento que o general Henrique Teixeira Lott decidiu agir. Um militar legalista, por convicção, ele não permitiria que a Constituição fosse rasgada. Em 11 de novembro, Lott deflagrou o que chamou de Movimento de 11 de novembro, um golpe preventivo para garantir a posse dos eleitos. Tanques leais à legalidade ocuparam os pontos estratégicos do Rio de Janeiro. A mensagem era clara: a ordem democrática seria mantida pela força, se necessário. A ação de Lott isolou os conspiradores. Carlos Luz foi deposto pelo Congresso e a normalidade institucional começou a ser restaurada sob a vigilância do general. Com o caminho livre, Juscelino Kubitschek pôde finalmente se preparar para assumir a presidência. O medo deu lugar ao alívio e à esperança de um novo tempo. No dia da posse, JK subiu as rampas, não como um vitorioso solitário, mas como o símbolo de uma democracia que sobreviveu ao seu teste mais difícil. Ao encontrar o general Lott, um aceno solene selou o compromisso entre o poder civil e a legalidade militar. O Brasil estava pronto para crescer. A crise de 1955 moldou o destino do país. Mas fica a reflexão: e se Lott não tivesse agido? E se a vontade das urnas tivesse sido impedida? Janeiro de 1956. Juscelino Kubitschek assume a presidência de um Brasil que anseia por mudança. Com um sorriso confiante,
ele traz uma promessa audaciosa para o povo. Surgia o slogan que marcaria a história: 50 anos em 5. O objetivo era claro: acelerar o desenvolvimento econômico e industrializar o país em tempo recorde. O plano de metas focava em setores cruciais. O primeiro era energia. Sem eletricidade, não haveria progresso. Grandes barragens começaram a surgir pelo território nacional. Em seguida, o transporte. O Brasil precisava se conectar. Rodovias foram abertas através de matas virgens, rasgando o solo para unir o litoral ao coração do país. Caminhões da época cruzavam as novas estradas, carregando o sonho da modernidade. O transporte rodoviário tornou-se a espinha dorsal da logística brasileira. A indústria pesada era o motor da mudança. Siderúrgicas e metalúrgicas operavam dia e noite, transformando minério de ferro em aço para construir o futuro. JK também olhou para o básico: alimentação e educação. Silos de grãos e novas escolas eram parte da estratégia para sustentar o crescimento populacional e técnico. Para financiar tudo isso, Juscelino abriu as portas para o capital estrangeiro. Multinacionais automotivas foram atraídas por incentivos e um mercado em expansão. Logo, as primeiras montadoras se instalaram. O barulho das linhas de montagem ecoava o otimismo de uma nação que agora produzia seus próprios veículos. Mas o crescimento acelerado tinha um preço. O clima de euforia começou a dar lugar a preocupações reais. A economia mostrava sinais de desgaste. A dependência de empréstimos externos cresceu vertiginosamente. O Brasil estava construindo seu futuro com dinheiro emprestado e a conta estava chegando. A inflação disparou. O custo de vida subia enquanto o valor da moeda caía. Nos rostos dos trabalhadores, o otimismo era substituído pela incerteza. Havia um problema estrutural. O desenvolvimento era desigual e o interior do país ainda clamava por atenção. A solução de JK? Uma nova capital. Brasília surgiu como o símbolo máximo do plano de metas. Uma cidade futurista erguida do nada, representando a interiorização e a modernidade absoluta. Foi uma corrida frenética contra o tempo. JK observava o progresso, ciente de que estava mudando a face do Brasil para sempre, para o bem e para o mal. O plano de metas entregou as rodovias, a energia e a indústria, mas deixou um rastro de inflação e dívidas que assombrariam as décadas seguintes. Ao final dos 5 anos, o Brasil era outro, mais moderno, mais conectado, porém mais endividado. O legado de Juscelino permanece um tema de debate intenso. Fica a reflexão: o progresso a qualquer custo vale a pena. O Brasil estava realmente preparado para o salto de 50 anos em 5? No coração do Brasil, um vasto e silencioso horizonte de cerrado aguardava por uma transformação que mudaria o destino de uma nação para sempre. O presidente Juscelino Kubitschek, movido por uma visão audaciosa, decidiu que era hora de levar o progresso para o interior do país. Não era apenas uma nova capital, era o símbolo de um Brasil que queria crescer 50 anos em apenas 5. Sobre a terra vermelha e bruta, o plano piloto de Lúcio Costa começou a ser desenhado, traçando as linhas do futuro. A mobilização foi sem precedentes. Milhares de brasileiros, vindos de todos os cantos, responderam ao chamado da construção. Eram os candangos, homens simples com mãos calejadas, trazendo na bagagem a esperança de uma vida melhor e a força de um povo. Em meio ao pó e ao isolamento, acampamentos improvisados tornaram-se o berço de uma nova civilização no Planalto Central. O ritmo era frenético. Máquinas pesadas rasgavam o solo, enquanto o som do concreto e do aço preenchia o vazio do cerrado. Oscar Niemeyer dava forma ao concreto, criando curvas que desafiavam a gravidade e a estética da época. As torres do Congresso Nacional começaram a subir, como 2 pilares de uma democracia que buscava novos horizontes. Trabalhava-se dia e noite. Sob a luz de refletores, o canteiro de obras nunca dormia. O suor escorria pelos rostos marcados pela poeira, mas o brilho nos olhos revelava o orgulho de fazer parte da história. A pressão do relógio era constante. Cada dia no calendário riscado era uma vitória contra o ceticismo. A união entre operários, engenheiros e arquitetos
transformou um deserto em um dos maiores canteiros de obras do mundo. A Catedral de Brasília, com suas colunas em forma de mãos voltadas para o céu, simbolizava a fé no novo Brasil. 1000 dias de trabalho épico culminaram em uma cidade que parecia ter vindo do futuro para habitar o presente. Em 21 de abril de 1960, as luzes de Brasília se acenderam para o mundo, marcando a inauguração da nova capital. Mas a audácia teve seu preço. Críticas surgiram e a economia sentia o peso do imenso investimento realizado. O contraste entre a monumentalidade da arquitetura e as dificuldades sociais tornava-se parte do debate nacional. Ainda assim, Brasília permaneceu um triunfo da engenharia, da arquitetura e da vontade humana sobre o impossível. Brasília é o testemunho de que o Brasil pode realizar grandes feitos quando o sonho e a execução caminham juntos. O legado de JK e dos milhares de construtores anônimos continua vivo em cada curva de concreto desta cidade única. Uma epopeia de concreto e coragem que interiorizou o país e projetou o Brasil para o mundo. O preço da audácia foi alto, mas a marca deixada na história é eterna. Enquanto o país avançava a passos largos, as vozes críticas não tardaram a aumentar ao tom. No centro desse turbilhão estava Carlos Lacerda, o Corvo, cujas acusações de responsabilidade econômica ecoavam com força. Seus ataques constantes pintavam um cenário de fragilidade por trás do brilho do progresso. O clima político se tornava cada vez mais tenso, alimentado por uma polarização que parecia não ter volta. Entre o entusiasmo das obras e o peso das críticas, resta a pergunta que ecoa na história: até que ponto esse crescimento era realmente sustentável? Quando o seu governo termina, Brasília permanece. A indústria cresce. O Brasil muda. Mas será que tudo isso foi sustentável? Ou o futuro já começava a cobrar a conta? O Brasil mudou. Resultados: industrialização acelerada, infraestrutura ampliada, mas aumento da dívida, pressão inflacionária. O mais surpreendente: o progresso vinha acompanhado de consequências. O país estava preparado para pagar esse preço? Parabéns a você que chegou até o final desse vídeo. Se você quer entender um pouco mais sobre como o Brasil chegou até hoje, como estamos hoje, é graças a essas histórias passadas. Então nós vamos ter várias personalidades, de presidentes a personalidades de pessoas que fizeram a diferença aqui no Brasil para nós chegarmos até aqui hoje. Então eu te convido a dar um joinha no vídeo, a compartilhar, a se inscrever no canal, porque nós vamos ter muito mais histórias, muito mais relatos sobre personalidades do Brasil. Então eu te convido a assistir também a um vídeo que eu vou deixar aqui de lado, a se inscrever no canal e nos curtir, que você vai ser muito importante para que nós possamos continuar a trabalhar e gerar vídeos interessantes para todos. Um abraço e até o próximo vídeo.